Agora, ao verbetógrafo. Na estrangeirismologia, página 1, você poderia comentar mais sobre os hiperlinks, mais uma analogia, cerebrais à luz do conhecimento neurocientífico atual? Então, os hiperlinks cerebrais, né? Se a gente for parar para analisar como que funciona, por exemplo, a nossa memória, né? A nossa memória ela não funciona de maneira linear, totalmente linear. O que eu quero dizer com isso, né? Você não vai lá e fala, agora eu vou lembrar tal fato, agora eu vou lembrar tal coisa. Não funciona geralmente assim, né? Então, em geral, existem ligações, né, entre, vamos dizer, tem até as sinapses aí nesse processo, né, que envolve isso, fazendo ligações entre fatos. Então, por exemplo, se você teve uma experiência em algum lugar, aí, por exemplo, às vezes o cheiro que você sentiu naquele momento, tudo isso vai compor a memória relacionada, às vezes, àquele fato. Então, às vezes o que vai te causar a lembrança, por exemplo, do fato, às vezes vai ser um cheiro. Quando você sentir novamente aquele mesmo cheiro, você vai fazer uma lembrança. Então, ou seja, esse processo, ele é um processo muito semelhante, né, por isso que eu fiz uma analogia com o hiperlink, né, que a gente tem da web. Né? Então, você tem lá uma página onde você clica, aquilo te direciona para um outro ponto. Né? E a nossa memória funciona muito assim também. Né? Quando você tem igual eu falei, um cheiro, pode ser alguma outra coisa. São os ganchos mnemônicos. Exatamente. Então, aquilo às vezes ativa uma outra porção de memória que você nem esperava. Né? Então, são essas diferentes ligações que tem no cérebro. Né? Se a gente for parar para pensar, é bem complexo esse processo, como que o cérebro faz todo esse trabalho, né, vamos dizer assim, de indexação, e como é que a gente acessa aquela memória num determinado momento. Né? Realmente é impressionante como que um sentido somático pode acionar a holomemória, né? É impressionante isso. Na 8ª linha da fatologia, você fala o inventário dos bens cognitivos. Como fazer um inventário? Fazer um inventário exatamente é você juntar tudo aquilo que você sabe. Né? Tanto a seu próprio respeito, quanto a respeito do mundo. Você pode começar fazendo isso como? Por exemplo, você, é formado em psicologia. Aí, então, você vai olhar, então, psicologia é uma área sua de atuação profissional que você tem. Qual é os conhecimentos dentro, mais específico da psicologia, que você conhece mais? Então, você vai colocar lá. Outra coisa, por exemplo, vamos supor que você tem alguma habilidade culinária, né? Então, você fala, o que é que eu sei fazer? Isso também entra, né? Entra tudo. Tudo aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, que você já estudou, né? O objetivo de você fazer um inventário dos bens cognitivos é justamente para você ter ideia do que de fato você sabe. E também para você não desperdiçar conhecimento, né? Então, eu acho que você ter fazer uma listagem disso, a pessoa ter isso de alguma maneira, né? Mas nem que seja uma forma mais resumida, ela escreve isso em 2, 3 folhas, que seja, né? Claro que você não vai escrever toda a psicologia lá dentro, mas em tópicos assim, né? A área, sub-áreas, que seja, de coisas que você tem mais domínio daquilo que você conhece. Por quê? Porque é isso que eu acho que te dá força, às vezes, também no momento em que você começa a ver, poxa, né? A gente já sabe bastante coisa, né? Então, e a gente tem que uma forma de usar isso, colocar isso em prática, ajudar os outros, né, fazer uso, né, do conhecimento que a gente já tem. E às vezes uma coisa que você pensa que aquilo não tem utilidade, né, do ponto de vista de alguma experiência que você já vivenciou, mais para frente pode ser que aquilo seja útil. E é interessante às vezes você ter aquilo, né, anotado lá, não, eu tenho essa experiência, eu já fiz isso, né, então acho que isso é interessante a pessoa pensar. Agora, professor Rômulo, em fatologia, na página 1, 5ª linha de baixo para cima, relate, por favor, o inventário dos bens cognitivos. Sim, a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Inventário dos bens cognitivos é exatamente a pessoa pensar, porque às vezes a pessoa pensa em bem só aquilo que ela tem de material, né? E, na verdade, a cognição talvez é o maior bem que a gente tem, na verdade, né? É o conhecimento, né? Então, até porque é esse que provavelmente a gente vai levar depois da dessoma. Então, o ideal é que a gente faça um inventário de tudo aquilo que a gente sabe, seja a nosso próprio respeito, seja a respeito das áreas de conhecimento que a gente lida, já lidou, o trabalho, tudo aquilo que você puder relacionar, que sejam
né, que tem a ver com cognição, conhecimento, você ter aquilo de alguma forma de fácil acesso para você. E para você mesmo admitir para você mesmo que você tem aquele conhecimento, né? Então, isso seria o inventário dos bens cognitivos, justamente para você não ter problema de desperdício, né? Não desperdiçar a sua cognição, saber que você tem aquele conhecimento, que você pode empregar, né? E às vezes a gente sabe coisas que às vezes a gente não dá tanto valor. E às vezes vai ser uma outra pessoa que na hora daquela interação social que a gente estava falando, a pessoa, pô, mas você sabe isso a respeito desse assunto? Você conhece isso? Né? Então, às vezes é uma coisa que às vezes a gente não deu tanto valor, mas no fundo aquilo é conhecimento. Tem que ser levado em conta, né?